Imagina só, um livro escrito lá em 1938, mas que foi considerado tão polêmico, tão controverso, que só foi publicado mais de 70 anos depois. Esse é O Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. E olha, não é um livro comum, não. A proposta dele é ser a transcrição de uma entrevista com a mesmíssima fonte de todo o fracasso humano. A premissa é bem ousada. Depois de anos de pesquisa, Napoleon Hill finalmente consegue, digamos, encurralar o diabo e o força a confessar todos os seus segredos. Esse manuscrito ficou guardado na gaveta por décadas, supostamente porque a família do autor tinha receio de como o mundo receberia essas revelações tão chocantes. Essa é a grande questão do livro. O que a gente poderia aprender se essa força que puxa para baixo, que nos sabota, fosse obrigada a abrir o jogo e revelar todas as suas táticas? É exatamente essa investigação que o livro se propõe a fazer. Ok, primeiro é super importante entender uma coisa. O diabo do Napoleon Hill não é aquela figura de chifre tridente. É uma metáfora muito poderosa para a energia negativa que existe dentro da mente humana. Sabe, aquela parte de nós que duvida, que teme e que nos sabota. E olha só o que o próprio diabo diz nessa entrevista. A tática principal dele fica bem clara aqui. Ele não cria o mal do zero. O que ele faz é explorar a negatividade que já existe nos nossos pensamentos para poder nos controlar. E aqui vem a primeira grande revelação do livro, a principal ferramenta de controle. Não é a tentação, não é o pecado, é um estado mental que ele chama de alienação. Alienação, que no original é drifting, é como estar à deriva, sabe? Basicamente é viver no piloto automático. É quando a pessoa se recusa a usar a própria mente para definir o rumo e simplesmente deixa que o mundo, as opiniões dos outros e as circunstâncias ditem o caminho. É a pura passividade mental. E como é que alguém se torna um alienado? O diabo aponta para hábitos que, vamos combinar, são muito comuns. Não ter um propósito claro na vida, simplesmente aceitar o que vier, repetir a opinião dos outros sem nem pensar a respeito e, o mais grave de todos, a preguiça de assumir o controle dos próprios pensamentos. Então, pensa assim, se a alienação é a porta de entrada que a gente deixa aberta, existe uma segunda arma que vem e tranca essa porta por dentro. E aí, a fuga fica quase impossível. Esse mecanismo é o tal do ritmo hipnótico. Pensa nele como a inércia da mente. Tudo que a gente faz e pensa repetidamente acaba criando um ritmo. Com o tempo, a própria natureza torna esse ritmo automático, permanente. E o perigo, ou a beleza disso, é que funciona tanto para o bem quanto para o mal. Um hábito negativo, quando é fixado por esse ritmo hipnótico, vira uma verdadeira prisão que a gente mesmo construiu. Agora se prepara porque esse número é de cair o queixo. Na tal entrevista, o diabo afirma com todas as letras que, usando a alienação e o ritmo hipnótico, ele controla 98 de cada 100 pessoas. Isso mesmo, 98%. Só 2% escapam dessa influência porque são as únicas pessoas que realmente pensam por si mesmas e definem seus próprios destinos. Bom, se 98% das pessoas estão sob esse controle, como é que se escapa disso? A resposta, segundo Hill, não veio de uma teoria, mas de uma experiência bem pessoal dele, de um fracasso profundo que o levou a uma descoberta que mudou tudo. O Hill não era um guru que ficava só na teoria, não. Ele sentiu na própria pele o que era alienação. Ele passou por vários negócios que deram errado, perdeu fortunas e chegou literalmente no fundo do poço. A trajetória dele foi uma verdadeira montanha-russa. Ele construía coisas de sucesso e depois, por alguma razão, largava tudo e se sentia perdido de novo. Em 1923, ele estava completamente sem dinheiro e sem rumo. O exemplo perfeito de alguém que estava preso nesse ciclo do fracasso. E foi justamente ali, nesse ponto mais baixo da vida dele, que ele conta ter ouvido uma voz interior. Um comando claro que não vinha do medo, mas de uma força totalmente diferente. E foi essa força que ele chamou de seu outro eu. O outro eu é, na prática, a resposta direta ao diabo. É aquela parte da nossa consciência que está conectada com algo maior, que opera com base na fé e não no medo. Enquanto o diabo é a dúvida e a alienação, o outro eu é a certeza e o propósito. Mas olha, despertar esse outro eu não é um passe de mágica. É um processo bem prático. O livro descreve um método claro, quase um manual de instruções para se libertar do controle do diabo, e ele é baseado em 7 princípios. E aqui estão eles. Cada um desses princípios é uma ferramenta para construir uma fortaleza mental.
Desde ter um propósito bem definido, que é o exato oposto da alienação, até aprender com os próprios fracassos e controlar com quem e com que a gente se envolve. Então, o ponto crucial é este. Isso não é só um monte de conselho de autoajuda. É a fórmula exata para virar o jogo, para usar a lei do ritmo hipnótico a nosso favor. Em vez de deixar que ela fixe os hábitos ruins, a gente passa a usá-la para fixar os hábitos que levam a liberdade ao sucesso. E com isso a gente chega ao coração da mensagem de Mais Esperto que o Diabo. A luta pela liberdade, pelo sucesso, pela felicidade, ela não acontece no mundo lá fora. A batalha toda se resume a isso aqui, ó. De um lado, você tem a força do medo, da alienação, da passividade. Do outro, a força da fé, do propósito, da autodisciplina. A escolha de qual dessas forças alimentar é o que define o resultado da vida de qualquer pessoa. E essa citação do Napoleon Hill amarra tudo de um jeito perfeito. O diabo do medo só tem poder se a gente der esse poder a ele. A fé na nossa própria capacidade de pensar e de agir é o que desarma ele completamente. A conclusão do livro é simplesmente revolucionária. A grande batalha cósmica entre o bem e o mal, na verdade, é uma batalha interna pelo controle do bem mais valioso que a gente tem, os nossos próprios pensamentos. Vencer essa batalha é o verdadeiro significado de ser livre. Isso tudo nos leva a uma reflexão final e muito importante. Quais são os medos, as dúvidas e os hábitos de alienação que estão operando na nossa vida? Reconhecer esses padrões é o primeiríssimo passo para finalmente se tornar mais esperto que eles.